Salve, salve, telespectadores do YouTube. Aqui, Daniel Albuquerque, avaliador físico, gestor da clínica DJCA, Clínica de Avaliação Física em Saúde, Estética e Performance. Saudá-los todos agora em 2021 e parabenizar antes de tudo todos os profissionais de saúde empenhados em confronto, dedicando aí toda a sua potência de agir, a vontade de potência para combater o novo coronavírus, né, com a patologia Covid-19 mais conhecida e, portanto, parabenizar todos e pedir permissão a vocês para adentrar no computador de vocês, no smartphone, no iPhone, no PC, nas suas casas, enfim. Hoje o mundo, né, como todos nós sabemos, estamos no mundo virtual, né? Então esse recolhimento, essa retração a nível de isolamento social aí, já há quase um ano, né? Vai fazer um ano agora em março aqui no Brasil. Então, portanto, muitos colegas, muitos professores, muitos profissionais da saúde tiveram essa oportunidade de perpassar, né, do mundo físico, do mundo das relações, de ensino, de pesquisa, de experiência como um todo, para o mundo virtual, essa relação aqui de conversar com a câmera, mas, portanto, sabemos que esse contato, a nossa cara, o nosso rosto, o nosso espaço aqui, neste momento, vai estar também aí compartilhando aí com todos vocês, né, depois de alguns dias, meses, enfim. Bom, contar um pouquinho da minha trajetória, né? Tenho 43 anos hoje, na época entrei na educação física, tinha 28, né? E, portanto, em 2006 eu estava com 27 para 28 anos, e logo um ano como acadêmico, no segundo semestre, já tive a oportunidade de trabalhar numa escola, né? Numa escola aqui em Fortaleza, chamada Colégio Teles na época. Enfim, e essa oportunidade abriu as portas, né, não só numa perspectiva de experiência, né, apesar de estar no segundo semestre, enfim, tinha disciplinas que eu não tinha nem alcançado ainda, para que eu pudesse ter ferramentas suficientes para lidar com a diversidade das crianças, dos adolescentes e com todo o corpo docente, bem como também com a gestão, enfim, mas deu para encarar, deu para estudar no momento ali dos intervalos, para ler alguma coisa de psicomotricidade, de educação em saúde, enfim, toda essa literatura de extrema importância para que nós pudéssemos, né, eu pudesse intervir naquele momento, naquela metodologia mais assertiva, né, e não ficar um pouco apático, um pouco inevitável, evidentemente, mas que deu para encarar. Depois do pontapé inicial no Colégio Teles, eu tive a oportunidade de ir para as academias, né, onde eu já tinha aí uma experiência de 10 anos, né, na musculação, treinamento de força, aqui, tecnicamente falando. Então, eu com 28 anos, eu já tinha 10 anos de musculação, na qual eu dei início aos 18 anos, né, na época eu estava na Marinha. E aí eu tive essa oportunidade de treinar na Marinha e depois vim para minha terra natal, voltando, dar continuidade a essa musculação, até porque eu tinha um biotipo, né, o tal do ectomorfo, que é o magrinho, né, o magro alto, mas a minha estatura não é tão alta assim, 1,74 m, mas enfim, eu tinha essa baixa autoestima que me afetava de certa forma, e portanto a musculação deu o vigor, me deu mais um suporte, né? Não só biotipicamente falando, mas um suporte mais de comunicação. E logo na faculdade, apresentar os seminários, falar em público, né? Então, tudo isso deu um suporte satisfatório nas demandas, né, que nós sabemos hoje, né, as relações fisiológicas ou psicofisiológicas. E trabalhei os 10 anos, então, nas academias, como professor de salão, de sala, como se diz comumente. Depois, depois da graduação, tive a oportunidade de fazer eventos, né? Alguns eventos aí para acadêmicos da área de fisioterapia, nutrição, educação física.
e foi um pontapé, um trampolim para entrar na faculdade, né? Fiz muitos cursos, né? Muitos aperfeiçoamentos, como chamadas licenciaturas curtas, né? Que eram comparados a em torno de 180 a 200 horas a carga horária. Então, nesse sentido, eu tive muito conteúdo, muita informação para repassar, e essa necessidade aconteceu, né? Tive a oportunidade de ir para a UVA, aqui chamada Universidade Estadual Vale do Agaraú, que tinha um link aqui com as faculdades particulares, e aí eu adentrei em alguma delas, né, dando aula na capital, no interior, e tive o prazer e o desprazer de algumas questões, que nesse vídeo não vai dar para falar, mas enfim, questões relacionadas mesmo à própria docência, à coordenação, né, à desorganização em geral, mas isso vai ficar para um outro momento. 2 anos de experiência na UVA, depois intercalava com atendimento personalizado em algumas academias, fiz alguns projetos também em condomínio residencial, mas não tive a oportunidade de trabalhar, acho que talvez foi o único espaço, né, que eu não tive essa oportunidade, porém tive um contato com, tanto nas escolas como academias, como na faculdade, né, então pegando todas as faixas etárias, desde crianças da educação infantil até os idosos, né, aí com as suas respectivas limitações e expectativas, né, junto ao exercício físico, né. E então foram 5 anos na prefeitura, com o Estado, né, como professor substituto, né, conhecido como professor temporário, somando aí 5 anos nas escolas públicas e privadas, né, 5 anos no ensino superior, foram 3 faculdades que eu tive a oportunidade de lecionar: Psicologia da Educação e Desenvolvimento, Bioquímica, Fisiologia do Exercício, Fisiologia Humana e Nutrição Esportiva, né? Então foi uma bagagem satisfatória, onde na qual tive a oportunidade de estudar um pouco mais, com mais intensidade, né? Então uma disciplina que eu tive muita dificuldade na faculdade foi cinesiologia, tive a oportunidade de lecionar, foi onde eu aprendi. Então é interessante essa questão de repassar as informações, você aprende de uma forma mais aprofundada, mais densa, digamos assim, e alguns estudos demonstram isso, né? Está em torno de 60%, 70%. Outras pessoas aprendem ouvindo e assistindo, só assistindo, às vezes nem ouvindo tão bem, mas conseguem interagir. E aprende também fazendo, né? Colocando em prática, né, essa questão desse acúmulo de informações, você colocando em prática aí esses conteúdos que a gente pega, o apanhado na faculdade, nos cursos de extensão universitárias, nos laboratórios, né, na qual eu participei com as especializações em Fisiologia do Exercício Físico, Saúde Pública e Nutrição Esportiva. Tive a oportunidade de trabalhar também com ratinhos, camundongos, né, na Universidade Estadual do Ceará, e também um pouco lá na Universidade Federal do Ceará, nos grupos de pesquisa também em Educação e Filosofia e Educação, né, nas Ciências Fisiológicas lá da UES, né, e portanto o aprendizado, a bagagem foi muito boa, muito satisfatória. Houve alguns empecilhos, um contratempo, né, na perspectiva do mestrado, mas estamos aqui com o que foi suficientemente captado. Estamos aqui para compartilhar com os nossos pacientes hoje, né? Hoje eu abri uma clínica aqui, né, no centro de Fortaleza, na qual eu sou o gestor, né? E aí estamos aqui com parcerias aqui com profissionais de nutrição, de medicina e de psicologia para dar um suporte aqui nas demandas dos respectivos pacientes. Então a expectativa nossa, as possibilidades é dentro de uma demanda de pacientes que possam vir fazer avaliação física, e essa avaliação física vai dar um suporte razoável aí, né? Bem como também os colegas farão a sua parte, né? Com avaliação nutricional, avaliação psicológica, caso haja necessidade, a nível de um paciente com depressão, transtorno de ansiedade, bipolaridade, enfim, né? Síndrome de burnout, né? Sabemos hoje que o estresse a nível da pandemia, né, nos acomete comorbidades, né, apesar de pessoas terem outras fisiopatologias, né, a nível metabólicas, como diabetes mellitus, a própria obesidade em si, hipertensão, cardiopatia, enfim. Então são todas essas demandas aí que possam trazer a depressão, a transtorno de ansiedade e, consequentemente, esse link, né, dentro de uma
de um eixo, de um olhar integrado, né, como se diz, interdisciplinar, pluridisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar. Então são todas essas camadas, né, de relações entre os profissionais, entre suas respectivas especializações, incumbências, né, que a gente troca ideias, troca informações, troca conhecimento, troca pesquisa, artigos, livros. Então, um se apoiando no outro para que nós possamos aí interagir com as demandas, as mais diversas, né, problemas humanos que assola todos nós, né, seja na classe C, B ou A B ou C, ou D ou E, enfim, as classes sociais aí, na qual a renda per capita ela oscila muito nessas categorias, né, sociais, e consequentemente cada um vai responder de uma forma satisfatória ou não. Tranquilo? Então, voltando um pouquinho na minha biografia, foi toda essa experiência, né? Estive afastado agora desde no comecinho de dezembro, 8 a 10 de dezembro, né, por conta de lesão no manguito rotador e uma lombalgia mecânica, né, pelas demandas, pelo tempo de treinamento, né, influenciou bastante, né, são praticamente aí dos 18 anos para cá, são 26 anos com poucos intervalos, então 26 anos de musculação, tende, né, dependendo da infraestrutura nossa, do nosso DNA, dos nossos genes, da nossa alimentação, da nossa herança, né, paterna, materna, o que a gente teve de oportunidade para ser vivido, experimentado, enfim, né, que vai desembocar aí nas aptidões físicas e no condicionamento físico também, né? A gente vai falar isso depois, um momento só para aula específica nesse sentido. Bom, esse vídeo aqui, pessoal, não vai ter edição, né? Vai ser na raça mesmo, até porque estou começando agora, essa câmera eu peguei agora, né? Um smartphone, melhor dizendo, um iPhone 7, porque o meu smartphone é um J2 e ele estava um pouco embaçado, né? Então a edição nesse momento não vai ocorrer. Mas eu quero que vocês coloquem aí depois façam alguns comentários, né, a respeito de quais são os conteúdos que vocês preferem, né, apreciar aqui do canal, né? Canal aqui do Daniel Albuquerque, né, com demandas aí não só na área de biologia, pegando a educação física, mas também a área de psicologia, até porque eu sou acadêmico da área também, e isso é de fundamental importância a gente estar trocando ideias, onde mesmo porque as minhas especializações foram todas pautadas na saúde mental. Então tem um arcabouço aí razoável, bem como as disciplinas que eu lecionei, e leio, né? Gosto de ler um pouco filosofia, psicologia em si, a própria formação, né? E a própria fisiologia humana e do exercício, e agora dando ênfase na avaliação física. Tudo bem? Então, obrigado pela oportunidade. Espero que nós possamos aí disseminar o conhecimento técnico-científico, né? Não misturar as coisas, cada macaco no seu galho, ciência, ciência, filosofia, filosofia. Mas, claro, vai ter alguns arcabouços filosóficos, um pensamento filosófico, até porque a filosofia, para quem não sabe, a filosofia é uma arte, digamos, é o amor, zofia, é o amor ao conhecimento, amor à sabedoria. Então esse amor à sabedoria está muito pautado nessa capacidade de estabelecer perguntas, perguntar sobre a ciência, perguntar sobre a própria religião, a ideia de Deus, tem toda essa infraestrutura e essas camadas, né, na nossa percepção, cognição, onde o homem, filosoficamente, ele não consegue, nós não conseguimos responder de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Então essas perguntas filosóficas aí, ela tem muito a ver com esses questionamentos, né? Tanto do campo existencialista, como do campo fenomenológico, como do campo religioso, do campo científico e tecnológico, enfim. Toda essa demanda aí, ela é de suma importância, até porque nós somos curiosos, nós gostamos de saber, saber e saber. E me parece que ao longo desse tempo, né, tem a ver também com a questão de quanto mais uma informação ela é ocultada, ela é misteriosa, mas as pessoas dão valor, né?
Então a gente vai quebrar alguns paradigmas também ao longo das outras aulas, né? A gente vai estar disseminando aulas diversificadas, né? Tanto no campo da fisiologia humana, como da fisiologia do exercício, como na nutrição esportiva, como na própria psicologia, e outros conteúdos também que possam relacionar no campo da filosofia, né? Para dar todo um upper, digamos assim, né? Dar toda uma célula bem diversificada, né? Um maquinário celular bem, até porque nós, né? Como todo mundo sabe, nós temos conflitos de todas as maneiras, de todas as vertentes aí, né? Tanto no campo do afetivo relacional, né? De sentimentos, como também na questão familiar, outros sentimentos vinculados, bem como também da relação pessoal, social e profissional. Então são muitas dimensões onde na qual, né, muita gente não gosta, né? Muita gente não gosta, mas isso faz parte, né? O canal aqui não está para agradar as pessoas no sentido de torná-las sorridentes ou pessoas mais felizes. Pelo contrário, aqui o canal do Daniel Albuquerque, né, da clínica aqui diretamente, está absolutamente resguardada e observada a partir do olhar científico e também, claro, do olhar filosófico com todo respeito, respeitando a nossa vida aqui de carne e osso, né? Até porque sabemos que as relações humanas estão muito frágeis, os laços sociais em geral, e isso que impede a todos nós perdemos de alguma maneira, né? Então é de suma importância que nós possamos resgatar, talvez leve décadas aí, né? Na questão familiar, questão conjugal, com os filhos. Hoje, se você não der mais um celular para um filho seu, o filho já não lhe considera mais, né? Se você não der a comida que ele quer naquele momento, né? A roupa, o parque, a praia, brinquedo, então os valores ficaram invertidos, e dentro dessa perspectiva de valores sociais em geral, nós vamos também tratar aqui e verificar essa dimensão da ética e da moral, né? Como prognósticos que possam aí viabilizar a ética social, e aí sim podermos pensar sobre nós, mas também pensar sobre o outro também, nessa troca, nessa relação, porque como nós sabemos, nós estamos com o outro a todo instante, né? É na fila, é na rua, é no trabalho, né? Todo canto, em todo momento nós estamos nos relacionando com o outro, então é fundamental a importância, tá bom? Então, para o vídeo não se alongar muito, já está chegando aqui aos 18 minutos, pessoal. Quero agradecer a atenção de todos vocês. Se inscrevam no canal, né? Assine, clique no sininho também para as novas notificações, novos vídeos chegarem até vocês. É de suma importância para que assim o YouTube possa entender que as pessoas estão gostando do conteúdo e, consequentemente, a gente vai estar lançando conteúdos que possam aí, não na perspectiva de agradar, como eu falei, mas sim na perspectiva de viabilizar mais conhecimento, mais novas práticas de pensar, novas práticas de verificar-nos e verificar o outro, a vida, as relações, né? O que estamos fazendo de bom para contribuir, desde a reciclagem do lixo até respeitando a fila, respeitando o dinheiro público, né? E assim por diante, tudo bem? Então eu agradeço, um abraço a todos vocês, não esqueçam de dar um joinha, né? Agradecer aí, que assim o YouTube vai reconhecer aí esse nosso esforço, essa nossa dedicação e o amor, né? Aí a filosofia, né? O amor à sabedoria, que é o que nos rege, né? Socialmente, culturalmente, economicamente falando, ok? Então um abraço forte e até breve.